Momento Cidade. Uma doença parecida com a dengue, a chikungunya, também é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, menos comumente, pelo mosquito Aedes albopictus. Com sintomas similares da dengue, esta nova doença já possui 2 casos confirmados em Minas Gerais, sendo um em Coronel Fabriciano e outro em Matozinhos, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. A febre se diferencia pelas dores nas articulações, como explica melhor o Dr. Frederico Modafelli. Dr. Frederico, o que é a chikungunya? É uma doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya, que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Toda a população do continente é considerada como vulnerável, por 2 motivos. Como nunca circulou antes em nossa região, ninguém tem imunidade ao vírus e ambos os mosquitos capazes de transmitir a doença estão presentes em praticamente todas as áreas das Américas. E, Dr. Frederico, quais são os principais sintomas e sinais dessa doença? Bom, febre acima de 39 graus, de início repentino e dores intensas nas articulações de pés e mãos, dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas. E como se identifica um caso suspeito, então? O Ministério da Saúde definiu que devem ser consideradas como casos suspeitos todas as pessoas que apresentarem febre de início súbito maior do que 38,5 graus Celsius e artralgia, que significa dores articulares, ou artrite intensa com início agudo e que tenha um histórico recente de viagem às áreas nas quais os vírus circulam de forma contínua. Após a picada do mosquito, quantos dias ocorre o início dos sintomas? De 2 a 10 dias, podendo chegar a 12 dias. Esse é o chamado período de incubação. A dor nas articulações também não ocorre nos casos da dengue? Sim, mas a intensidade é menor. Em se tratando de chikungunya, é importante reforçar que a dor articular presente em 70 a 100% dos casos é intensa e afeta principalmente pés e mãos, geralmente tornozelos e pulsos. O vírus pode afetar pessoas de qualquer idade ou sexo, mas os sinais e sintomas tendem a ser mais intensos em crianças e idosos. Além disso, pessoas com doenças crônicas têm mais chance de desenvolver formas graves da doença. E existe a possibilidade de ter chikungunya e também dengue ao mesmo tempo? Sim, existe essa possibilidade. Agora falando um pouco sobre a transmissão, como é que o vírus é transmitido? O vírus é transmitido pela picada da fêmea de mosquitos infectados. São eles: o Aedes aegypti, de presença essencialmente urbana, em áreas tropicais, e no Brasil associado à transmissão da dengue, e o Aedes albopictus, presente majoritariamente em áreas rurais, também existente no Brasil e que pode ser encontrado em áreas urbanas e periurbanas em menor densidade. O mosquito adquire o vírus chikungunya, ao picar uma pessoa infectada durante o período de viremia. E quem se infecta com o vírus fica imune? Sim, quem apresentar a infecção fica imune o resto da vida. Não existe transmissão entre pessoas, a única forma de infecção é pela picada dos mosquitos. E no caso das grávidas, a mãe grávida transmite o vírus para o bebê? Não há evidências de que o vírus seja transmitido da mãe para o feto durante a gravidez. Porém, a infecção pode ocorrer durante o parto. Também não há evidências de transmissão pelo leite materno. E é possível a transmissão por transfusão sanguínea? O sangue contaminado pode contaminar outras pessoas, porém, com os cuidados da segurança do sangue que a rede de hemocentros no Brasil já adota para evitar a transmissão de doenças por transfusão, não se considera essa via uma forma de transmissão com importância para a saúde pública. Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, como é que a gente faz para saber se uma pessoa tem ou não a chikungunya? O vírus só pode ser detectado em exames de laboratório. São 3 os tipos de testes capazes de detectar o chikungunya: sorologia, PCR em tempo real e isolamento viral. Todas essas técnicas já são utilizadas no Brasil para o diagnóstico de outras doenças e estão disponíveis nos laboratórios de referência da rede pública. E o tratamento, como que ele é feito? Até o momento não existe um tratamento específico para a chikungunya, como no caso da dengue. Os sintomas são tratados com medicações para a febre e para as dores articulares. Não é recomendado o uso de ácido acetil salicílico, que é o conhecido como AAS, devido ao risco de hemorragia. Recomenda-se repouso absoluto ao paciente, que deve beber líquidos em abundância e não deve, de hipótese nenhuma, se automedicar. E é necessário isolar o paciente com sintomas? Não é necessário, o paciente deve apenas ficar em repouso. E a vacina? Existe uma vacina? Está em fase de criação, no momento ainda não existe.
O alerta foi ligado em todas as unidades de saúde da União e o monitoramento também está sendo feito aqui em Machado, como nos fala o enfermeiro João Batista, da Secretaria Municipal de Saúde. João, já existem casos no Brasil? Então, em 2014, no Brasil, entre os meses de julho e agosto, foram confirmados 37 casos de chikungunya importados, de pacientes originários, principalmente do Haiti e da República Dominicana. Em setembro, foram confirmados 2 casos autóctones no município do Oiapoque, no Amapá, e ambos os casos são de residentes no município, sendo filha e pai, com início de sintomas em 26 e 27 de agosto, respectivamente. Então, que medidas podem ser adotadas para evitar a disseminação desse vírus? O mais importante é evitar os criadores dos mosquitos, que podem transmitir a doença. Isso previne tanto a ocorrência de surtos de dengue como de chikungunya. Quando há notificação de caso suspeito, aí a Secretaria Municipal de Saúde vai adotar as ações de eliminar o mosquito, fazendo aquelas práticas gerais que a gente já pratica durante o problema e a prevenção contra a dengue. E é importante fazer notificação? A notificação desses casos é obrigatória? No Brasil, sim, Os casos de chikungunya devem ser comunicados e ou notificados até 24 horas a partir da suspeita inicial. Qualquer estabelecimento de saúde público ou privado deve informar a ocorrência dos casos suspeitos às secretarias municipais, no caso, estaduais e ao Ministério da Saúde. E o que a pessoa deve fazer se suspeitar que tem a chikungunya? Primeiramente, procurar a unidade de saúde mais próxima, imediatamente. E, fundamental, não tomar remédio por conta própria. A automedicação pode mascarar sintomas, dificultar o diagnóstico e agravar o quadro do paciente. Somente um médico pode receitar esses medicamentos. Já que a automedicação não é recomendada, o que as pessoas podem fazer para evitar essa doença? Principalmente a prevenção, Como a doença chikungunya é transmitida por esses mosquitos, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros, das espécies. Elas são exatamente as mesmas para o controle da dengue. Basicamente, não deixar acumular água em recipientes para que o mosquito possa fazer os seus criadouros. Então, todo mundo de olho aí para evitar esse mosquitinho que pode causar essa doença, que pode chegar a ser grave aí na nossa saúde pública. No próximo dia 5 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma mobilização contra a febre chikungunya em Machado, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores.